Hoje a gente vai falar de um assunto que às vezes gera algumas dúvidas. Leite em pó ou leite líquido? Qual o melhor leite de utilizar dentro da panificação? Mas primeiro eu gostaria de falar para vocês o que realmente é o leite. O leite é um alimento altamente nutritivo, riquíssimo em proteínas, porém nós temos percentuais elevados de gordura, açúcar, que é a famosa lactose, e riquíssimo em água. O leite é praticamente uma emulsão, boa parte dele é uma água. Então, quando a gente fala em leite, são geradas dúvidas justamente pelo valor nutricional, porque o leite, após ser processado, ele tem algumas perdas de nutrientes. Então, a gente vai entender primeiramente essas perdas de nutrientes e se isso vai agregar algum valor ou não na hora do meu processo de panificação. Primeiramente, vamos conhecer um pouco mais o que é o leite em pó. O leite em pó, ele é um leite que passa por um processo de pasteurização, e aí eu falo para vocês que a pasteurização é um método de conservação onde a gente utiliza, isso eu estou falando em escala comercial, a gente utiliza temperaturas de mais ou menos 72 graus, então essas temperaturas num processo de pasteurização não nos levam a grandes perdas de nutrientes. O objetivo da pasteurização é eliminar micro-organismos patogênicos, com uma redução também dos micro-organismos deterioradores. Porém, o leite em pó não passa só pela pasteurização. Logo após a pasteurização, a gente tem também a desidratação, que é justamente o momento em que se retira a água e tem um concentrado, que é o pó. Então, basicamente, o leite em pó pasteurizou, desidratou, se obtém o leite. E nesse momento em que a gente pasteuriza, desidrata, vem as perdas nutricionais. E algumas marcas, que eu não vou citar os nomes, elas adicionam alguns nutrientes, mas nem sempre isso vem específico no rótulo. E se tiver adição de algum nutriente, ele vai especificar lá, destacando na embalagem. E o leite em pó, Andréia, tem conservantes? Não. O leite em pó, ele não tem conservantes, estabilizantes, ele passa apenas pelo processo de desidratação mesmo, que reduz a atividade de água e faz com que esse leite tenha uma durabilidade maior. As embalagens são embalagens que impedem a troca de ar, impedem o contato direto com a luz e isso garante uma maior durabilidade ao produto. Então, esse é o leite em pó. E agora a gente vai falar do leite líquido. Quando eu falo do leite líquido, eu tenho duas opções. Eu tenho o leite in natura, que a gente chama, que é o leite simplesmente que passou por um processo de pasteurização, e eu tenho o leite UHT. O leite pasteurizado, que às vezes é difícil acesso nas grandes capitais, geralmente o leite pasteurizado a gente tem um contato maior em cidades menores, onde tem proximidade com algumas fazendas que produzem esses leites. Mas é um leite com um valor nutricional bem elevado, porém com uma durabilidade pequena. Geralmente o leite pasteurizado ele tem uma duração, um tempo de prateleira aí de 5 dias. Já o leite UHT, que é um leite que passa por um processo de esterilização comercial, que a gente chama, essa esterilização comercial ela eleva uma temperatura, o leite vai para uma temperatura de mais ou menos 130 graus, acima de 130 graus. E essa temperatura faz com que a gente tenha eliminação de micro-organismos patogênicos e também dos deterioradores. Só que como a temperatura é muito elevada, eu acabo tendo uma boa perda nutricional. Esse leite, diferente do leite em pó, ele é um leite que ele vem com estabilizante, que é justamente para que mantenha a estabilidade de fases, eu não tenho uma mudança de fases no momento do armazenamento desse leite, mesmo porque ele passou por um processo térmico muito elevado, às vezes adicionado de nutrientes ou não. Então, o leite em diferentes processos, eles têm perdas nutricionais, só que essas perdas, fazendo um comparativo entre esses tipos de leite, são perdas que não são tão diferentes um do outro. Mas é importante a gente ressaltar que existem até alguns artigos científicos que mostram que há uma diferença, por exemplo, de acidez. A acidez do leite a gente mede em Dornick. Existem alguns documentos, se você for para a internet você vai conseguir identificar alguns artigos científicos. Eu vou falar de um aqui que é da revista de divulgação científica Agora. Essa revista ela fez um artigo baseado no seguinte tema: análise físico-química do leite em pó comparado ao leite UHT integral. Então foi feita uma comparação entre os dois leites, uma comparação físico-química onde eles verificaram pH, acidez,
teor de gordura, de açúcar nos diferentes leites. Fizeram as mesmas análises. E diante disso eles queriam fazer uma comparação justamente desses pontos, a densidade, enfim, para verificar se há alguma diferença. Andréia, mas como é que faz essas análises, por exemplo, a densidade? A densidade é uma análise que você verifica o teor de sólidos naquele determinado alimento, mas baseado num fluido, né, num leite líquido. Então, o que a gente faz? A gente prepara o leite em pó de acordo com as instruções da embalagem. Prepara-se o leite em pó, faz a análise e aí faz a comparação. Então, fazendo essa comparação, verificou-se, em termos de acidez, por exemplo, que é um ponto importante dentro da panificação para a gente colocar como algo relevante, a acidez do leite UHT é maior do que a acidez do leite em pó. E isso é um dos pontos que faz a gente determinar principalmente o uso do leite em pó em algumas situações de produção de pães, principalmente quando eu trabalho com fermentação natural. Então, continuando aqui o artigo, fazendo-se uma comparação, as diferenças não são tão grandes, as diferenças físico-químicas não são tão grandes, mas estabelecendo em termos de decisão, o leite em pó, em termos de acidez, seria um leite mais preferencial para essa situação, devido a uma baixa acidez, do que o leite UHT. Então, diante desse artigo que foi feito todas as análises, o resultado e a conclusão, voltando para a panificação, trazendo ele para a panificação, a gente analisa e verifica que seria o ideal. Mas aí vamos continuar falando desse leite para que a gente entenda, porque a dúvida maior não é qual leite usar, mas sim como usar, como transformar uma receita que me pede leite líquido e eu quero colocar o leite em pó. Então, vamos continuar aqui o raciocínio. Pensando dessa forma, que o leite em pó ele tem uma qualidade em termos de acidez melhor do que o leite UHT, vamos agora pensar como transformar situações como esta. Eu trouxe aqui uma embalagem, mas basicamente, se tratando de preparo de leite em pó, no verso da embalagem existem as instruções de uso desse leite. Então, as proporções ideais de líquido e de leite em pó. Então, quando uma pessoa me pergunta assim, Andréia, a minha receita pede leite líquido, como eu vou fazer para colocar o leite em pó? Porque assim, na maioria das minhas receitas, se você for olhar nos meus vídeos, você vai ver que a maioria das receitas, tudo eu coloco o leite em pó direto na farinha. Eu não faço a reconstituição desse leite, eu não hidrato o leite para poder fazer a preparação. Eu prefiro trabalhar dessa forma, misturando o leite em pó à farinha e depois hidratando como um conjunto todo. Então, se a minha embalagem diz que para 200 ml de leite em um copo, eu vou colocar um copo mais 1,5 colher de sopa de leite. Então, pensando nessa proporção, então eu vou e coloco, por exemplo, a minha receita pede 400 ml de leite líquido. Então, eu já sei que para 200 ml, 1,5 colher. Para 400, eu vou utilizar 3 colheres. E assim eu vou trabalhando as proporções no ideal para que eu tenha o que eu agrego em termos de sabor. Algumas pessoas acham que o leite em pó integral, ele tem muito mais gordura do que um leite UHT, o leite de caixinha. Ah, não, eu não gosto de tomar o leite em pó porque ele é mais gordo. Esse percentual de gordura, ele vai vir, na verdade, da concentração dessa proporção de leite e água. Então, se você colocar muito leite, com certeza ele vai ser um leite que vai ter um percentual de gordura maior do que o leite líquido. Então, na verdade, é você trabalhar as proporções, é você preparar o seu leite de acordo com o que a embalagem diz. Então, entendendo o que a embalagem fala, a embalagem do leite, eu parto para o que eu posso fazer. Eu posso tanto preparar o meu leite líquido, como eu posso colocar direto na minha, não, eu já sei aqui a quantidade, então eu vou coloco o leite direto na minha receita. E por que tu preferes trabalhar com o leite direto na receita? Porque quando eu adiciono o leite, o que foi que eu falei? O leite ele é uma emulsão, primeiro, a gente tem que pensar isso. O leite ali, ele tem um percentual de gordura. Então, quando eu adiciono diretamente, né, ali na minha farinha, e aí não são quantidades muito elevadas, quando eu tenho um pão que tem uma quantidade muito grande de leite, aí eu dou preferência para fazer uma diluição e colocar depois, mesmo porque esse percentual de gordura pode interferir no desenvolvimento do glúten. Agora, se for uma quantidade pequena, eu coloco ali no início, na mistura dos secos, e vou hidratando, porque isso me dá
uma segurança maior no momento da hidratação, somente a água. Quando eu deixo para colocar no final o leite em pó, aí eu já tenho leite que tem um percentual de gordura e que tem uma hidratação, e isso atrapalha no final, quando eu estou ali hidratando meu pão, às vezes fica pegajoso e a gente não entende por quê. Às vezes é justamente porque a gente deixa para fazer uma hidratação com esse leite já pronto. Então eu me sinto muito mais segura quando eu coloco o leite em pó na farinha. E para complementar esse assunto leite, que é um assunto que gera algumas dúvidas, a gente vai pontuar outros tipos de leite e de compostos lácteos que a gente também utiliza na panificação. Então, o leite em pó, o leite UHT, todos têm água, proteínas, tem açúcar, o que ajuda também no processo de fermentação, então ele tem vários pontos. Mas vamos falar de outros leites que a gente utiliza comumente na panificação, que é o leite desnatado. E aí o leite desnatado, a gente pode considerar dois tipos de leite que a gente tem a redução de gordura, que é o desnatado e o semidesnatado. Só para a gente entender a questão da gordura no leite e como isso é importante para a gente saber com qual produto a gente pode trabalhar para determinado tipo de pão, até em termos de sabor, que essa gordura ela agrega mais sabor ao pão. Primeiro a gente tem que entender essa classificação. Leite integral é um leite que tem um percentual igual ou superior a 3%. Geralmente fica em torno de 4% é o valor de gordura no leite integral. O leite semidesnatado. O semidesnatado ele vai ter uma variação mais ou menos de 0,6% a 2,9%. Se é retirado através de um processo que a gente chama de desnate, a gente tira essa gordura que vai ser transformada em creme. Esse creme vai ser destinado à produção de outros produtos. A mesma coisa é o leite desnatado. O leite desnatado ele já é um leite que ele tem que ficar com uma porcentagem mais ou menos de 0,5% de gordura, não superior a isso. Essa mudança de percentual de gordura que nós temos em diferentes tipos de leite, a gente pode estar, eu vou fazer, olha, André, eu vou fazer um pão onde eu não quero que tenha um percentual muito elevado de gordura, é um pão já direcionado para um público que necessita dessa redução de gordura e tal, eu vou usar um leite desnatado. Ou então, não, olha, eu quero que tenha uma redução, mas eu quero que meu pão tenha sabor, eu quero que tenha uma certa qualidade em termos de aroma, enfim, porque a gordura ela agrega tanto aroma quanto sabor. Então você pode usar um leite semidesnatado. O leite integral ele vai agregar, claro, né? Você vai ter um percentual mais ou menos de 3 a 4% de gordura, com certeza ele vai agregar muito mais sabor, maciez. Por exemplo, é algo que eu às vezes gosto de fazer, massa de pizza, que é algo que eu gosto de ter às vezes uma maciez, ou levo logo para uma crocância ou uma maciez. Minha massa de pizza eu coloco 1 colher de leite em pó e é impressionante a mudança, a leveza, a suavidade em termos de sabor que aquele leite agrega à minha massa. Mas aí eu sei que isso está relacionado muito à gordura que esse leite tem. Então só para a gente entender essas diferenças entre diferentes tipos de leite. E aí todos esses leites, gente, tanto leite em pó quanto leite líquido, mas especificamente o leite em pó, no rótulo, no próprio rótulo atrás, você vai ver que vem especificando cada tipo de uso, seja para o leite desnatado, semidesnatado ou integral. E aí você tem que ficar atento a isso, que é justamente para você saber quanto de leite você pode colocar direto na sua receita, tá? Tem que olhar o rótulo, não adianta eu falar aqui para vocês, olha gente, sempre para meio quilo vai ser 2 colheres, para 1 quilo vai ser 4, e aí não tem como, porque depende muito do que o fabricante instrui para a preparação daquele leite. Agora vamos falar de um leite que às vezes é muito utilizado principalmente em padarias. Algumas padarias, eu não falo todas, mas algumas padarias utilizam na verdade o composto lácteo. E o que é um composto lácteo? O composto lácteo ele é um tipo de preparado onde a gente faz a mistura do leite integral com o soro. Porque nós temos dentro da indústria de laticínio, nós temos o soro em pó também. E aí esse soro, ele tem um alto valor nutritivo, né? As características dele são muito próximas ao do leite em pó. É claro que tem assim uma diferença em termos de sabor, tanto é que o composto lácteo, quando você prova, você sente a diferença. E geralmente os compostos lácteos, eles vêm com outras adições, como a maltodestrina, por isso que às vezes você sente aquele leite um pouco doce, justamente para disfarçar um pouco a questão do soro que é feito aquele leite. Então, para vocês entenderem,
O composto lácteo, ele não é leite integral. Ele é uma mistura de leite, soro e outros compostos para agregar sabor e estabilidade àquele produto. Às vezes você pode comprar um composto lácteo e você perceber de repente que a tua fermentação daquele pão deu um boom. É justamente porque você tem açúcares ali naquele composto lácteo que vão intensificar mais ainda um processo de fermentação ou agregar até uma doçura ao seu pão que você, eu comprei um leite e eu senti que aquele leite ele agregou um sabor diferente ao meu pão, que pode estar relacionado aos aditivos desse composto lácteo. Então, só para que vocês fiquem atentos no momento da compra desses leites. Então, dentro da panificação, gente, quando a gente vai fazer um pão, essa questão da decisão do leite em pó ou leite líquido, o importante primeiro é estabelecer as quantidades de proporções de leite em pó e leite líquido e, sobretudo, entender o que você quer naquele processo. Eu não estou aqui para dizer que você vai usar só o leite em pó ou que você vai usar só o leite líquido, mas existem algumas situações que o leite em pó preferencialmente seria o ideal. Quando a gente fala de fermentação natural, a gente está falando de um processo de fermentação que exige uma atenção muito maior. Eu não vou utilizar qualquer água, eu não vou utilizar qualquer leite, porque isso pode interferir, o pH desse leite, por exemplo, pode interferir na qualidade da minha fermentação. E aí essa fermentação pode sofrer algumas alterações e agregar sabores diferentes, que não é o meu objetivo. Por isso que o leite líquido, por ter uma elevação nessa acidez do Dornick, a gente já não utiliza tanto dentro da panificação. O ideal é você preparar realmente o seu leite utilizando o leite em pó. E se tratando de algumas situações, eu vou expor para vocês alguns pães que eu fiz e que eu passei a perceber, na verdade, assim, existem algumas regiões que o consumo de leite em pó, de leite líquido, são bem variados. Por exemplo, aqui na região onde eu moro, a gente consome muito leite em pó. E aí talvez seja por isso também que eu tenho uma preferência muito maior por leite em pó. Mas existem algumas regiões que o consumo de leite líquido é bem considerável. Por exemplo, São Paulo é uma região onde se consome muito leite líquido. Outras regiões, enfim, outras cidades, o consumo de leite líquido é muito maior. Mas eu percebi durante a produção de alguns pães que quando eu colocava o leite, por exemplo, o pão brioche, ele foi um pão que eu resolvi fazer utilizando o leite em pó no próprio trigo, fazendo essa mudança, porque a receita pedia o leite líquido. E como é um pão que já tem muita gordura, um processo de hidratação bem intenso, eu fiquei com medo de hidratar, em vez de hidratar com água, hidratar com leite, porque eu sabia que vinha mais gordura no momento da hidratação. Então, se a gordura já estava ali, não ia me dar uma insegurança, já estava no início do preparo, quando fosse no final, no momento da hidratação, eu já não ia sofrer tanto. E aí eu comecei a fazer alguns pães utilizando esse leite em pó. E eu percebi um grau de maciez e de sabor nesses pães, que passaram a ter uma leveza no momento do preparo. Quando você prova o leite líquido em comparação com o leite em pó, você percebe uma diferença. Até a questão da diluição, a questão do sabor, a questão da acidez, a questão do aroma. E aí eu falo de marcas assim que estão no nosso mercado, são marcas de peso, e mesmo assim o sabor é totalmente diferente. Então foi uma preferência que eu tive em relação ao processo de panificação, e que, baseado em alguns artigos científicos que eu busquei a leitura, eu percebi que essa acidez poderia ser um interferente. Então eu resolvi tomar esse partido do leite em pó em vez do leite líquido. E se vocês me perguntarem, Andréia, qual a receita hoje que você usa leite líquido em vez do leite em pó? Se torna uma resposta até um pouco difícil, porque eu não lembro mais de nenhum pão que eu faça com leite líquido em vez do leite em pó. Na verdade, eu me adaptei ao uso do leite em pó dentro da panificação, e isso porque me agrega muito mais segurança. E também, gente, porque o leite líquido, vocês sabem que quando a gente abre a embalagem, após aberta ela tem uma durabilidade de 3 dias. Passou desses 3 dias, você tem alteração do pH, da acidez, né? Então, quando eu vou fazer o pão, eu preparo meu leite ali na hora, sem sofrer grandes alterações, eu não tenho essas mudanças em termos de qualidade, né, duvidosa, porque o meu leite, de repente, às vezes eu sei que tem gente que abre uma caixa e não tem o uso em 3 dias, se estende um pouco mais, e tudo isso altera a qualidade de um produto final, que no caso é o pão. Outras indagações também vêm, assim, Andréia, olha, eu gostei muito daquele pão, mas eu sinceramente eu tô assim numa pegada de repente mais vegana, mais vegetariana, enfim.
e você quer fazer o seu pão com outro leite, leites vegetais, por exemplo, um leite de amêndoa, um leite de arroz, um leite de coco. É possível fazer essa mudança, né, de utilizar um tipo de leite de origem animal e passar a utilizar um leite de origem vegetal. Isso é muito possível. É claro que, fazendo uma comparação, por exemplo, o leite de arroz, ele é um leite que tem um percentual de gordura mais baixo se comparado a um leite de coco, se comparado a um leite integral. Então, eu observando isso, eu já sei que a resposta do meu pão vai ser um pouco diferente em termos de gordura, em termos de maciez que esse pão poderia ter, e o leite de arroz não trouxe. André, e como é que eu faço entendendo que existe uma pequena variação em termos de gordura? De repente é um pão que você pode agregar um outro lipídio. Não, olha, essa minha receita ela levava leite integral, eu tirei, estou colocando leite de arroz. E para que eu tenha uma estabilidade um pouco maior em questão de qualidade, eu vou colocar 1% ou 0,5% de óleo vegetal, que é para assegurar a maciez que eu gosto, mas eu não quero que o leite de origem animal traga. Então, essas mudanças a gente tem que perceber, por isso que eu insisti em falar para vocês que a gente tem diferentes leites de acordo com o seu percentual de gordura. E esse percentual de gordura é que agrega sabor e maciez a um determinado pão. Então, quando a gente muda, a gente tem que entender o que é aquele leite, o que ele traz para o meu pão, para eu poder fazer a alteração e desenvolver uma nova receita pensando na mesma característica daquele leite. Leite integral, 3 a 4% de gordura, então eu vou usar um leite que não tem tanta gordura. André, eu vou usar o leite de coco. Beleza. Leite de coco também tem um percentual elevadíssimo de gordura. Então eu já tomo cuidado em termos de hidratação, porque eu sei que o leite de coco, além da hidratação da parte líquida, né, eu vou ter também a contribuição da gordura. Então eu já controlo ali, de repente a minha hidratação era 50%, eu já vou ficar controlando ali no momento da hidratação, porque eu sei que a gordura vai tornar a minha massa um pouco mais pegajosa. Em se tratando de leite, não tem como a gente não falar de composto lácteo. Por que falar de composto lácteo dentro da panificação? Porque quando se trata de grandes produções, o composto lácteo ele vem como um ingrediente que vai agregar todas as características essenciais dentro de um produto padronizado e com um custo menor. Por quê? Porque o composto lácteo ele não é um leite integral. O composto lácteo ele é uma mistura de leite integral com uma porcentagem de soro. E o soro, por ser um subproduto do leite, faz com que esse composto lácteo tenha um valor econômico menor. Mas por que o composto lácteo dentro da panificação é um produto que agrega uma uniformidade e uma qualidade desse pão? Porque o composto lácteo, devido à presença do soro, eu vou ter uma interferência menor de proteínas do leite integral na panificação e uma interferência também do percentual de gordura que o leite integral teria. Então, quando se tem uma redução dessa quantidade de leite integral para a adição do soro do leite, você tem uma redução também do percentual de proteínas e percentual de gordura. Esses percentuais elevados de gordura e proteína, eles interferem na formação do glúten, por exemplo. Então, como se tem em termos nutricionais uma modificação esse percentual de nutrientes, tratando assim especificamente de proteínas e gorduras, você consegue ter uma padronização muito maior dos pães, tanto na área de panificação quanto na área também de confeitaria. Por isso que elas são por isso que o composto lácteo é tão preferencial dentro dessa área. Mas, continuando o assunto de leite, vamos falar de uma receita que não tem como não falar de leite dentro, e foi uma receita que eu passei a modificar justamente porque eu queria um sabor mais intenso do próprio leite na receita, que é a receita do pão de leite. Então eu tenho uma receita de pão de leite, onde eu coloco 10% de leite em pó na receita. É uma receita que leva bastante justamente por se é um pão de leite, então vamos fazer com que as pessoas sintam leite. E numa quantidade elevada como essa de leite em pó, como a gente pode estar fazendo? Essa receita na verdade era uma receita que utilizava leite líquido e eu modifiquei justamente porque eu queria intensificar muito mais o sabor desse leite na minha receita. Em se tratando de uma porcentagem grande de leite, o que eu fiz com essa receita? Essa receita é uma receita onde ela tem uma hidratação bem elevada. Então eu faço primeiro a autólise, fica uma massa semelhante a bolo. Porque na verdade eu faço ela no formato de
massa com furo no meio. Então, eu primeiro desenvolvo o glúten com a autólise e depois eu venho e adiciono todos os outros ingredientes, inclusive o leite em pó. E aí eu tenho um pão super fofinho, saboroso e que eu posso rechear com o furo no meio, eu posso rechear com vários sabores. Mas aqui só para trazer, porque às vezes algumas receitas vocês vão perceber que tem um uso mais ou menos de 4% de leite nas receitas. E essa porcentagem é geralmente que vocês vão encontrar, de 3 a 4% de leite em pó em receitas de panificação. Porém, ressaltando o sabor, eu utilizei 10%, só que eu modifiquei totalmente a receita, agregando muito mais hidratação e formatos diferentes aos pães. Inclusive, este vídeo está disponível aqui nas descrições do vídeo. Se você quiser assistir e testar essa receita que fica super saborosa, pode seguir o passo a passo que você vai ter um pão extremamente saboroso com 10% de leite em pó. E só para concluir as vantagens e desvantagens tanto do leite líquido quanto do leite em pó, a gente conclui falando o seguinte: o leite líquido, ele te traz a praticidade de já trabalhar com um produto que vem pronto. E aí isso facilita bastante na hora daquele processamento onde você precisa ganhar tempo. Porém, o leite em pó, ele traz algumas vantagens que são muito importantes. É um produto que você tem um armazenamento muito facilitado, porque não depende de refrigeração. Você prepara a quantidade necessária do leite líquido a partir desse leite em pó. Apresenta um grau de acidez menos elevado se comparado ao leite UHT. E você trabalha concentrações de acordo com a intensidade do sabor que você queira para aquele pão. Então, se eu quero um pão com sabor mais intenso, com percentual de gordura um pouco maior, eu adiciono mais leite em pó na preparação, em referência ao que a embalagem traz. Então, me dá muito mais praticidade e até mesmo poder de decisão em relação àquele ingrediente. Aí ficam algumas dicas de como você trabalhar a utilização desses dois leites. E a partir dessa característica dos leites que nós vimos hoje, você decide se você tem a preferência maior pelo leite líquido ou leite em pó. Mas o importante é saber que as quantidades elas dependem muito do objetivo final daquele produto, em termos de maciez, crocância, enfim, tudo relacionado ao seu objetivo na panificação. Não descartando também a possibilidade do uso dos compostos lácteos, que apesar de ter um valor econômico menor em termos de compra, né, um produto que tem um valor inferior, mas ainda assim agrega-se muitos compostos nutricionais. O soro ele é um alimento altamente nutritivo e que ajuda também, né, na qualidade de um pão. Existem algumas fórmulas de compostos lácteos que são direcionados especificamente à panificação, trazendo aí benefícios como uma boa formação de crosta em termos de coloração, um miolo bem claro, porque esse composto lácteo ele é direcionado especificamente para alcançar boas fermentações, para alcançar um processo onde eu tenha padronização do meu produto. Então, não é que um seja melhor que o outro, mas cada um apresenta suas vantagens e desvantagens. Basta a gente saber qual o objetivo da produção para aquele determinado pão. Então essas foram algumas das dicas que eu trouxe para o tema leite em pó ou leite líquido. E aí eu peço que vocês deixem os comentários, façam as perguntas de vocês relacionadas ao assunto ou qualquer assunto voltado para a panificação, que a gente vai tentar respondendo. Outro ponto importante é que quem quiser participar das lives onde a gente discute assuntos da panificação, todos os domingos, às 9 horas da manhã, a gente está com temas específicos da panificação e eu convido todos vocês a participarem lá no Instagram. Para que vocês vejam, ela tá uma massa bem firme mesmo. Eu hidratei somente o suficiente para a farinha ficar hidratada. A massa não está maleável, está firme. Andréia, por quê? Vai entrar o ovo, vai entrar o óleo, vai entrar a manteiga. Então, tudo isso vai acontecer o quê? Eu vou fazer com que a massa fique bem pastosa. Então, se eu tivesse com uma massa muito hidratada, eu iria ter um problema, porque logo em seguida eu tenho esses outros ingredientes. Então, agora finalizando o nosso pão doce. Olha que lindão que ele ficou. E assim, queria que ele ficasse diferente, foi quando eu acrescentei a gema, né, junto com o leite e o açúcar.
Então ele deu essa característica ao pão, como se fosse um pão doce meio rústico. E aí nós vamos acrescentar. Só que você poderia fazer também bolinha, você poderia fazer trança, vários formatos. E eu vou acrescentar a geleia de cupuaçu por cima do pão, só para dar um sabor